Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a tua vida nesse dia. Hoje é domingo, dia 11 de abril, domingo de Páscoa. Eu não poderia deixar de compartilhar algo que Deus ministrou no meu coração. Eu acordei essa manhã com uma frase muito latente, com uma frase que me despertou, me animou, me alegrou e fez que eu pulasse da cama. E a frase é a mesma que Deus falou comigo, eu quero falar com você. Alegre-se, Jesus está vivo. Você pode falar essa frase comigo, repetir? Alegre-se, Jesus está vivo. Aleluia. Então Deus compartilhou algo no meu coração durante essa semana, mais precisamente na sexta-feira, quando eu fiquei pensando sobre a palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala. Né? Eu sei que hoje é domingo, nós vamos ter uma ministração poderosa da parte de Deus, através da pastora Carla, na nossa igreja Evangélica Cairóis. Eu gostaria que você estivesse lá seguindo no Instagram, né? A partir das 18 horas. Nós vamos ter uma ministração, uma palavra, tá? E que você possa estar nos seguindo lá nesses dias, hoje, dia 11, domingo. Mas eu queria compartilhar algo, uma reflexão sobre a palavra de Deus. E é muito bom a gente refletir sobre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é algo que nos alimenta. E nós precisamos desse alimento nesses dias que estamos vivendo. E essa frase ela ficou marcada na minha memória, e eu fiquei pensando sobre isso. E aí eu achei nas escrituras, na palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 24, que diz o seguinte, Lucas 24, fala sobre a ressurreição de Jesus. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas, a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galiléia. Olha o que os anjos falaram para essas mulheres que foram de madrugada visitar o corpo do Senhor Jesus. Eu entendi que as aflições, os desesperos, o medo, as provações, as angústias, as perseguições, no nosso dia a dia, nos faz esquecer as promessas de Deus para as nossas vidas. Jesus já havia profetizado, já havia declarado que iria morrer, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas no decorrer da semana, daqueles dias, daqueles 3 dias que eles passaram, a partir da sexta-feira da morte até o domingo, eles não acreditavam mais. Alguns tinham até uma pontinha de esperança que ressuscitaria, mas a Bíblia é bem clara que as mulheres, e foram bem-aventuradas, né, que foram as primeiras a verem o corpo, o livro de João vai dizer que foi Maria Madalena, os evangelhos, que viram a primeira vez o corpo ressurreto de Jesus. Né? Viram Jesus ressuscitado. Mas eu penso algo aqui, eu fiquei pensando sobre isso, que às vezes tudo isso que nós somos acometidos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, todas as surpresas que nós temos, todas as perseguições, tudo isso faz com que nós muitas das vezes esqueçamos
é como que se fosse uma escama nos olhos e algo que tapa, né, os nossos ouvidos e não nos deixa enxergar nem ouvir aquilo que Jesus já falou e já mostrou, que são as promessas. Mas eu fiquei pensando sobre isso. E eu fiquei pensando na sexta-feira. Como foi a sexta-feira daquelas pessoas que conviveram com Jesus? Na sexta-feira, aquelas pessoas que... Na sexta-feira que eu digo, na morte de Jesus, no dia que ele morreu, numa sexta-feira, mas como que aquelas pessoas receberam essa notícia e como que aquelas que estiveram de perto com Jesus receberam, né, e absorveram tudo isso. Eu fiquei pensando sobre isso, eu fiquei imaginando em alguém que estivesse ali contemplando e vivendo toda aquela situação daquela cidade, daquelas aldeias, todos aqueles lugares onde Jesus havia passado, aquelas pessoas que que tiveram contato com Jesus, como que foi isso? E não foi algo bom. Eu acredito, eu quero acreditar e eu falo para vocês que deve ter sido a pior sexta-feira de todos os tempos da humanidade. Não existiu dia pior do que esse. A Bíblia vai dizer que na sexta-feira Jesus foi levado para ser crucificado a partir das 9 horas da manhã, a terceira hora. O livro de João fala isso, o livro de Lucas fala isso. Na terceira hora, a terceira hora era 9 horas da manhã e houve trevas. Olha só que interessante. Houve trevas da hora sexta até a hora nona, ou seja, de meio-dia às 3 da tarde. Houve trevas. Houve uma escuridão, aconteceu algo que nunca havia acontecido na face da terra. E como que aquelas pessoas que estavam ali, que estavam acostumadas a ver Jesus durante 3 anos e meio aproximadamente a fazer milagres, como que elas receberam aquilo, como que elas viram aquilo, como que elas puderam contemplar a terra escurecendo, enegreceu, houve trovão, relâmpagos, e houve uma tempestade, caiu naquele momento, naquela hora, na hora em que Jesus foi crucificado, porque a Bíblia diz que na hora nona ele inspirou, ele fechou os olhos, ele morreu, e a esperança daquele povo que ali estava, de repente o povo ainda esperava, não, ele vai sair dali, ele vai conseguir sair, algo vai acontecer, o pai dele, Deus, vai tirar ele dali, e as pessoas ficaram pensando sobre isso, eu fiquei imaginando sobre isso, como foi aquele dia, como foi terrível a sexta-feira daquelas pessoas que contemplaram, que viveram com Jesus, como foi terrível, meu irmão. E a Bíblia vai dizer, não a Bíblia diz, mas eu fiquei conjecturando que aquelas pessoas na sexta-feira perderam toda a esperança, aquelas pessoas começaram a chorar, aquelas pessoas, junto com a morte de Jesus, morreu também a esperança de que um dia eles seriam libertos, de que seriam livres daquela opressão de Roma, da opressão dos inimigos. Como seria então aquele que fez tantos milagres, aquele que fez milagres com a natureza, milagres com as pessoas, aquele que curou, aquele que ressuscitou, aquele que tinha todo o poder. Diz a Bíblia que nunca havia existido ninguém na face da terra que fizesse um cego enxergar. E Jesus fez isso. E eles estão contemplando tudo isso e durante 3 anos eles estão vendo os milagres de Jesus. A Bíblia se refere dos milagres de Jesus. Quando a Bíblia, os Evangelhos, fala dos milagres de Jesus, se refere a apenas 35 milagres. Não digo os milagres, os fenômenos, né? Os eventos da natureza que Jesus fez, não, mas os milagres em si só relatam 35 milagres. Mas eu e você que lemos a Bíblia, que conhecemos a Bíblia, nós sabemos que a Bíblia fala no livro de João, capítulo 21, no último capítulo, no último versículo, versículo 15, diz o seguinte, que João fala, eu creio que se todos os feitos de Jesus fossem escritos no livro, não haveria no mundo espaço para caber tantos livros. O livro de Mateus, capítulo 4, diz o seguinte, capítulo 5, vai dizer que todos, Mateus, Lucas e João, diz o seguinte, todos quantos viam a Jesus, ele curava, ele libertava, ele fazia, operava milagres. Nós sabemos que Jesus fez, e aquelas pessoas que estavam vendo
Como é agora, então, nessa sexta-feira, que aquele que tinha todo o poder está vencido numa cruz e junto com aquele desânimo, com a desesperança das pessoas, ali está também Satanás, ali está os demônios, ali está o Satanás dizendo que venceu, se alegrando, enquanto a humanidade se entristece, enquanto a humanidade chora, enquanto o céu se enegrece, e aí uma das evidências para as pessoas dizerem que as trevas venceu, que agora está tudo em trevas, agora está tudo escuro. Cadê a luz? Jesus está morto naquela cruz. Então, sexta-feira para aquelas pessoas deve ter sido, meu irmão, uma sexta-feira terrível. Uma sexta-feira dolorosa, uma sexta-feira de desesperança, tudo acabou e agora como vai ser, o que vai acontecer? Mas a sexta-feira ela foi chegando, foi escurecendo e as pessoas tiveram que dormir, elas dormiram e acordaram no sábado. Imagina como foi o sábado daquelas pessoas. Imagina como foi o sábado dos judeus, daqueles que criam, dos discípulos, daqueles que Jesus já havia arrastado, daquele que Jesus havia ensinado durante muito tempo. Então, meu irmão, se na sexta-feira foi um dia de tristeza, um dia de escuridão, um dia de treva, um dia de desesperança, sábado foi um dia em que caiu a ficha e eles devem ter pensado e acordado, realmente isso aconteceu, Jesus morreu, tudo está acabado. Não há mais esperança, não há mais chance. E agora o que será de nós? De repente, nós que estamos hoje, nesse domingo de Páscoa, nós temos vivido esses dias de quarentena, esses dias presos, dia de desesperança. E agora o que será da humanidade? Porque as pessoas não acham cura para essa enfermidade, para essa doença, para esse vírus terrível. As pessoas não acham cura. Nós estamos vivendo a sexta e o sábado. Aleluia! A humanidade hoje está vivendo a sexta e sábado, dia de trevas, dia de falta de esperança, dia de muita depressão, muita angústia, muitas sofrimentos acontecendo, muitas tristezas acontecendo ao redor do mundo. Eu não estou dizendo no Brasil, estou dizendo no mundo. As pessoas estão chorando, as pessoas estão sofrendo com pânico, com depressão, as pessoas estão sofrendo de ataques cardíacos, as pessoas estão sofrendo porque não vê uma saída, não vê uma solução, porque ainda é o sábado, porque Jesus ainda não ressuscitou, nós estamos no sábado e a ficha caiu que a nossa esperança morreu, aquele que poderia nos salvar, aquele que poderia fazer com que a humanidade voltasse a ter luz e a sorrir, está morto. Mas a Bíblia também diz, e o sábado passa, e chega a noite. Eu acredito que a noite do sábado foi a noite de choro, foi uma noite de sofrimento. Imagina aquelas pessoas que passou a sexta-feira e aquela imagem de Jesus sendo crucificado, sendo derrotado, sendo vencido pela morte, sendo vencido por Satanás, sendo vencido pelo diabo. Imagina aquelas pessoas chorando e agora no sábado elas botando a cabeça para dormir e só o que vem na mente delas é a imagem de Jesus crucificado, de Jesus morto. Mas eu tenho uma boa notícia para você e de repente eu não sei se alguém teve uma boa notícia para aquelas pessoas. A Bíblia vai dizer no Salmo capítulo 30, verso 5, a ira do Senhor só dura um momento. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, porque junto com o amanhecer, aleluia, no domingo de madrugada, a Bíblia vai dizer aqui onde nós lemos, no primeiro dia da manhã, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas no túmulo, foram as mulheres, na esperança de achar o corpo de Jesus. Olha só, a mente já estava interrompida, estava bloqueada, os olhos, os ouvidos não podiam mais ver nem ouvir aquilo que Jesus já tinha falado. Não, vocês não vão me achar lá, mas elas foram lá para perfumar o corpo de Jesus, foram com aroma, foram com algo para pegar no corpo, mas chegou lá, não existia mais corpo. Não existia mais corpo. E os anjos falaram para aquelas mulheres, porque vocês procuram no lugar dos mortos aquele que vive. A esperança brotou novamente. A vida veio novamente.
Esse é o domingo de Páscoa, domingo de ressurreição. No domingo o qual a humanidade passou há muitos anos atrás, aproximadamente 2020 anos atrás, 20 alguma coisa. Jesus havia morrido na sexta-feira, o sábado tinha sido terrível, mas no domingo ele venceu, no domingo ele ressuscitou. Mas algumas pessoas, alguns discípulos já não acreditavam mais nisso, alguns já tinham até ido embora, como a gente vai ver no livro de Mateus, aqui em Lucas ainda, no capítulo 24, a partir do verso 13, quando diz que 2 discípulos estão indo embora e estão conversando sobre aquele acontecimento, o que aconteceu, meu Deus, como isso pode ter acontecido, porque eles não sabem que Jesus ressuscitou. Teve uma vez que alguém falou, eles estavam ainda lendo notícia velha, o jornal era velho, porque Jesus já havia ressuscitado. E eles, por estar com a sua mente, com os seus ouvidos, seus olhos impedidos de ver, de ouvir, de entender que Jesus havia ressuscitado, eles estavam dizendo entre si como isso pôde ter acontecido, e o próprio Jesus chega até eles e pergunta: o que vocês estão conversando? E eles falam: você veio de Jerusalém ou veio de outro lugar? Você não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém? O Jesus, o Nazareno, ele morreu da forma que ele foi morto. E eles não puderam reconhecer que Jesus era Jesus, porque eles estavam impedidos. Eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. Tem muita gente que está impedida, com os seus ouvidos agravados, com os seus olhos com escamas, com a sua mente com dardos inflamáveis, estão impedidos de ouvir as boas novas. Eu tenho uma boa notícia para você. Aleluia! Jesus ressuscitou. Ele não está morto. A Bíblia diz que ele está à destra do Pai, que ele vive, ele reina para todo sempre, porque ele vive, porque ele reina, porque ele está vivo. Há esperança para mim e para você. Porque Jesus está vivo, há uma esperança que não morre. O mundo diz a esperança é a última que morre, mas eu digo para você, e a Bíblia diz que a esperança não morre, a esperança não morreu, porque diz no livro de Coríntios, porque Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, os aguilhões. Aonde está a morte? A tua condenação, os teus aguilhões. Aonde está a morte? A tua vitória. O meu Jesus ressuscitou. Isso é domingo de Páscoa, domingo de alegria, domingo de vitória. Não importa o que nós estamos vivendo desse tempo para trás, até a ressurreição de Jesus, o que importa é que ele está vivo, que eu e você, nós estamos vivendo essa quarentena, esses dias terríveis, parece que os dias estão negros, parece que as trevas estão vencendo, parece que eu e você, nós estamos presos em todo o mundo, as pessoas estão presas. Não, você não está preso, você está apenas se guardando de algo que pode ser pior, mas eu quero te dar uma boa notícia: Jesus está vivo, por isso há uma esperança para mim e para você, a esperança para aqueles que esperam em Cristo, para aqueles que confiam e creem na sua ressurreição, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, nada disso aqui valeria a pena da Bíblia Sagrada. Mas porque ele ressuscitou, há esperança para mim e para você. Eu quero profetizar um domingo de vitória, um domingo de alegria, um domingo de cântico. Cante, que se alegrem-se, alegrem-se, reúnam-se perante a mesa, reúne os seus familiares, os seus amigos e cante a vitória, cante louvores, adore a ele, porque Jesus está vivo. E se a Bíblia diz que ele está vivo, é porque ele venceu a morte. Ele pode vencer, ele pôde vencer, ele pode vencer todo e qualquer principado e potestade. Não há força maior no mundo, na face da terra, nem lugar nenhum da face da terra capaz de deter Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que detém, aquele que tem toda a autoridade, todo o poder. E deixa eu te dar uma boa notícia: esse poder, essa autoridade foi dado para mim e para você que crê que ele é o Filho de Deus, que ele é Jesus, que ele é o rei, que ele ressuscitou. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 10, que Jesus nos deu todo o poder e autoridade para pisar as serpentes, escorpiões, para repreender todo o mal. Você tem autoridade, eu tenho autoridade. Por isso nós podemos nos alegrar e dizer que há uma esperança para dias melhores.
E é isso que eu quero declarar na tua vida nesta manhã de domingo. Alegre-se, Jesus está vivo. Que Deus te abençoe poderosamente e te dê a paz em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.